Mais uma vez, bom dia. Hoje, nosso interesse vai ser debater a dimensão econômico-financeira, então é uma introdução a tudo isso, as infraestruturas verdes e atividades da semana, né? A infraestrutura verde é uma das estratégias para lidar com a dimensão econômico-financeira. Então foi por isso que eu trouxe, muito mais para alimentar vocês de repertório de como intervir nessa dimensão especificamente. É muita coisa, porque só falar da dimensão econômico-financeira já era uma aula, né? Vocês sabem que eu gosto de falar. E falar ainda de infraestrutura verde, eu não sei se a gente vai conseguir terminar hoje no tempo que a gente tem, mas vamos tentar, né? Vou tentar ser o mais breve possível para depois vocês revisitarem os slides e complementarem, né? Para passar por tudo. Para que na semana que vem a gente fique mais dedicado ao, à orientação, né? Que é para isso que a gente se organizou, né? Uma semana de teoria, outra orientação. Vamos compartilhar aqui os slides com vocês. Vamos lá. Eu vou pedir para que vocês me avisem se minha blusa, que eu botei essa blusa para ficar bonitinho hoje, e parece que ela está fazendo barulho danado. Então, se você estiver escutando um chiado, eu posso tirar a blusa de plástico, para não ficar barulhento para vocês. Vamos lá. Vamos da dimensão econômico-financeira. A dimensão econômica financeira se refere ao aspecto físico da sociedade. A dimensão física da cidade, ao que compõe de fato aquilo que a gente vê, não é? E ao que ela custa para a cidade. Uma pergunta que nos orienta para entender melhor o que é a dimensão econômico-financeira na, na área de estudo que a gente tem é essa de cá, que é: que questões espaciais promovem a existência de disparidade na distribuição de recursos, né? Isso para quando a gente vai estudar áreas mais precárias. Olha essa pergunta, como que ela é interessante, né? Disparidades. E é isso que nós vamos tentar identificar. O que há na região de estudo que não há nas outras? Ou, pior, o que não há na região de estudo e que está disponível nas demais e que necessita aqui. Às vezes são infraestruturas básicas. Então, a gente estuda, de fato, uma distribuição dos recursos, muito vinculado àquela aula, que foi a primeira aula, onde eu falei sobre as disparidades socioespaciais, que é as regiões, como algumas regiões são dotadas de ampla infraestrutura, enquanto algumas outras são praticamente, essas infraestruturas são inexistentes, como é a relação, por exemplo, o que falta é casos aqui no Distrito Federal, né? Sempre em relação ao plano piloto. Então, o plano piloto e Santa Luzia na estrutural, o plano piloto e Sol Nascente trecho 3, plano piloto e, enfim, o que não vai faltar são casos, né, para a gente apontar dessas disparidades. Considerando que Brasília, Distrito Federal, né, se a gente for colocar como um todo, é uma das cidades com o maior índice de Gini do país. Isso significa, se é um dos maiores índices de Gini, significa que é um dos maiores, das maiores disparidades, né? O índice de Gini mede a disparidade socioeconômica de um lugar. Bom, como que a gente avalia essa pergunta? Sempre, no caso da arquitetura, através dos atributos morfológicos, buscando uma relação de custos e benefícios. Olha, esses custos e benefícios são o ponto-chave da dimensão econômico-financeira. Se você conseguir compreender que isso e isso é o que a gente está buscando aqui analisar, você vai percorrer suavemente pela dimensão econômico-financeira, por essa dimensão. Então, como assim? A gente busca entender qual é o custo dessa infraestrutura, qual que é o custo de manutenção desses recursos, qual é o custo de produção e implantação dessa infraestrutura, qual é o custo de conservação e substituição dessa infraestrutura. Então, é tudo custo, né? Custo, consumo, no caso, custo. Então, ok. É óbvio que, acho que já deu para vocês entenderem, que a gente vai tentar baratear esses custos, né? Mas isso vai significar que a gente vai colocar, então, principalmente nas áreas de estudo nossas, que são áreas precárias, infraestrutura precária, mesmo sendo implantada pelo Estado? Porque o que não falta é o Estado colocando infraestrutura que já nasce precária, não é? Como, por exemplo, colocar pavimentação sem rede de água e esgoto. Não faz o menor sentido, né? Depois eu tenho que tirar a pavimentação inteira para colocar a água e o esgoto no subterrâneo. Bom,
O que a gente vai analisar não é se a gente pode colocar coisa mais barata, né? Aquelas coisas meio vagabundas para a população. Não é isso. O que a gente vai buscar é entender qual é a necessidade do lugar, não é? Do ponto de vista das suas necessidades básicas, o que pode beneficiar a população e dentro desse necessidade que pode beneficiar, nós vamos buscar a solução mais barata, mas que vai atender. Então, não me venha com soluções que atendem parcialmente só porque é mais barato. Não é isso. Bom, especificamente sobre a dimensão econômica financeira, segundo os Korsdorff, eles definem assim: é a observação das características configurativas do espaço quanto ao custo de produção, ou seja, a gênese, implantação e utilização, manutenção e substituição desse espaço. Então, existe aqui duas relações que a gente sempre tem que entender, não é? A gente vai ficar muito nesse utilização aqui, porque grande parte das áreas que nós estamos estudando já tem alguma infraestrutura. Talvez Morro da Cruz não tenha, não é? Mas, desculpa, a gente está no Morro Azul. Então, o Morro Azul inteiro já tem a parte da implantação, né? O Morro da Cruz é planejamento, né? Urbanismo. Bom, então a gente vai ter que estudar um pouco melhor essa utilização. Como assim? Você me fala, professor, lá em Morro da Cruz, desculpa, Morro Azul, já tem água, já tem esgoto, já tem iluminação, já tem drenagem, já tem tudo isso. Ok, mas a manutenção e substituição, a utilização, portanto, dessa infraestrutura, ela é de menor custo também? É isso que nós vamos nos perguntar para as áreas onde essa infraestrutura já existe, não é? Em áreas onde isso não existe, a gente teria que fazer outra pergunta, que é quanto custa colocar a infraestrutura básica, né? E aí a gente vai, na parte de infraestrutura verde, eu vou mostrar estratégias que elas são tanto de menor custos de produção, quanto de menor custo de plantação. Mas sempre tem que considerar umas expectativas sociais, não é? Esse gráficozinho, ele está em todos os slides exatamente por causa disso. Porque nada se justifica se não for adequado àquele lugar, né? Àquela população. No caso da econômica financeira, não é tão difícil a gente identificar o que é essa expectativa social, porque aqui a gente está tratando de fato das necessidades básicas humanas, do ponto de vista urbana, que é água, esgoto, pavimentação, energia elétrica, sistema de distribuição lógica, não é? Então, todos os sistemas de infraestrutura que são básicos para a comunidade. Bom, como eu disse, eu vou ir um pouco mais rápido para a gente ter mais condições de chegar na infraestrutura verde. Então, vamos buscar analisar essas relações de custo-benefício. É uma relação favorável? Não é uma relação favorável? Os custos são maiores, tanto de implantação quanto de utilização, são maiores do que os benefícios que eles estão gerando? Porque se os custos forem maiores que os benefícios, nós vamos ter que substituí-la, essa infraestrutura. Não está compensando a longo prazo, lembre-se que o urbanismo e planejamento é pensamento a longo prazo, não vale a longo prazo a gente manter essa infraestrutura lá. Agora, e o que a gente busca no final? É que os benefícios sejam maiores do que os custos. Então, e essa relação aqui tem que pesar mais para benefícios em relação a menor custos. E a gente vai ter que ficar dosando a todo momento. Será que os benefícios estão valendo a pena dessa estratégia que eu estou pensando de implantar em relação aos seus custos? Será que não tem uma infraestrutura mais barata? Já deu para perceber que também que nós estamos limitados à infraestrutura e tecnologias que nós temos hoje, não é? Então, por exemplo, quando construiu-se o Brasília Moderna, né, lá nos anos 60, nós tínhamos um sistema de infraestrutura X que foi implantado. Não vamos avaliar se tinha outros de menor custo ou não, mas tinha X. A gente não tinha, por exemplo, as estratégias de infraestrutura verde, de urbanismo sensível à água, que nós temos hoje, e que vocês vão estudar a partir da aula de hoje. Então, a gente não pode cobrar que tenha infraestrutura verde em um momento em que isso não existia. Assim como a gente não pode cobrar sistemas de infraestruturas que ainda não foram inventados, claro, né? Então, a gente também não vai inventar nenhum sistema de infraestrutura novo. Nós vamos utilizar as tecnologias que hoje nós temos disponíveis.
Bom, como que a gente vai avaliar se os benefícios estão sendo alcançados e se os custos estão sendo diminuídos? Sempre a partir das expectativas sociais. Esses equipamentos, esses infraestruturas estão sendo utilizados pela população, não é? Eles estão trazendo os benefícios esperados deles para essa população especificamente, não é? Os sujeitos eles estão sendo beneficiados direto ou indiretamente por esses investimentos. Os sujeitos ou esses infraestruturas recaem em ônus, às vezes excessivo, para a população, não é? Bom, então a gente está de fato aqui tentando entender uma relação do espaço com o homem e o impacto da geração que a produção do território que o homem faz sobre o seu meio ambiente, né? De fato. Aqui a gente está naquela dimensão, a gente acabou de mudar a macrodimensão, né? Lembre-se que todas as macrodimensões, elas penetram todas as dimensões, isso é fato. Mas algumas dimensões estão mais correlacionadas às macrodimensões que a gente viu lá na segunda aula do semestre. No caso da econômica financeira, ela está mais relacionada à dimensão ecológica, ou seja, é a relação do meio ambiente com o homem com o meio ambiente. Bom, eu já falei muito dos custos, né? Eu vou falar um pouquinho mais dos benefícios. Que tipo de benefícios a gente espera? Bom, aqui a gente tem as relações de custo, né? E é sempre uma relação, então nunca vamos perder isso de foco. E aí a gente tem que avaliar que benefícios é esses que a gente está esperando. São benefícios sociais, são benefícios ambientais e benefícios financeiros. Benefícios sociais são aqueles em que a população é diretamente atendida. Não é? Então, ela permite, por exemplo, que haja o deslocamento eficiente na cidade, que o pedestre seja valorizado na relação de deslocamento, que haja a comunicabilidade entre a população, que os espaços sejam agradáveis, não é? Tudo que a gente já estudou nas outras duas dimensões e que ainda a gente vai estudar. Não é? As relações ambientais são aquelas de conservação do meio ambiente, tanto urbano quanto natural. Então, será que as estratégias que nós estamos adotando garantem que haja uma conservação desse ambiente natural, que a gente consiga proteger, por exemplo, os nossos cursos d'água, as nossas nascentes, né? E Morro Azul é o que mais tem é isso, né? Tem uma nascente no meio de Morro Azul. Então, assim, como é que a gente garante a conservação dessa nascente de forma equilibrada? Financeiros dos mais variadas ordens, né? Desde vamos economizar, então aqui é uma relação de custos, né, direto, mas não é só isso, é também no sentido de empregabilidade. Será que os benefícios gerados com essa infraestrutura garantem que essa população vai ter uma maior nível de emprego, qualidade de emprego? Né? Será que o lugar garante que ela se fixe, do ponto de vista do emprego, no próprio lugar? Ou ela vai ter que sair para trabalhar, não é? E resultando numa cidade de dormitório. Nós temos vários casos no mundo que a gente pode analisar nessa relação de custos e benefícios, né? De custos e benefícios. Sempre buscando entender uma relação social, né? Das expectativas sociais. Então, eu vou perguntar para vocês, a partir dessas fotos, fazer uma votação. Aqui. Esta lugar com boa proteção, custo, benefícios. Eu vou pedir para vocês votarem, depois eu vou pedir para vocês comentarem. Então, veja depois aí se seu áudio está funcionando direitinho. Eu vou lançar a pergunta agora, tá bom? Votem aí. Esse lugar tem uma boa relação de custos versus benefícios? Não, a primeira questão é: os custos são maiores do que os benefícios gerados? Sim, os custos são menores em relação aos benefícios gerados. Está aberta a votação já.
Que ótimo. Temos divergência. Que ótimo, não é? Vou mostrar para vocês. Esse foi o resultado que nós tivemos. Eu vou pedir então, o que eu mais gosto são as divergências, né, Clariane? Vou pedir então para vocês comentarem o porquê que alguns acham que tem os custos maiores do que os benefícios e outros os custos menores do que os benefícios gerados. Comentem, por favor. Eu já fazer isso com umas 2 ou 3. Podem abrir o áudio, que aí vocês conseguem falar direto. Essa foi difícil, hein, professor? Então, você tinha votado qual, Carol? Eu coloquei a número 2, porque eu acredito que no meio de tanta vegetação assim, eu acho que tem que ter um benefício muito bom para viver em um lugar assim. Eu fiquei em dúvida que talvez o custo poderia ser alto, porque que nem Brasília, né? Você havia falado que Brasília ela pega dinheiro de outras cidades, né? Ali de outros setores, para poder manter as suas vegetação, as suas ruas e etc. Então eu fiquei bem em dúvida, mas eu acredito que seja a número 2, porque eu acredito que viver assim tem um benefício muito bom e eu acho que o custo não é tão alto, porque a vegetação está em cada propriedade. Uhum. E Ótimo. é isso. Então, a dúvida é em relação à baixa densidade do lugar, não é? Mas, ao mesmo tempo, o benefício, vou voltar aqui o slide, só para a gente... Aqui. São os benefícios ambientais, não é? Aí você, então, ficou mais nesses benefícios ambientais. Talvez os financeiros não sejam tão altos, né? Mas os ambientais, eles superam, talvez, os benefícios financeiros, que talvez não seriam tão altos assim. Clariane, você quer apontar suas considerações? Acho que funcionou agora. Seu microfone. Professor? Oi, estou escutando. Meio que Ih, falhou de novo, Clariane. Assim, hoje tá não está horrível, colaborando. né? Meu áudio tá horrível hoje. Escutei. Eu marquei meio que para contrariar, não, mas assim, observando a imagem, parece que os custos de manutenção de uma área como essa me pareceu ser elevado, né? Tem uma baixa densidade populacional, isso provavelmente, não sei, talvez pode ser mais suburbana, que você vê uma imagem lá no fundo, que é mais centralizada, mas que eleve pouco o preço dessa moradia, né? Você tem um custo de manter uma área toda verde desse jeito, né? Quando você tem uma baixa densidade populacional, quer dizer que ali você está mantendo uma concentração mínima, né? Talvez isso poderia ser expandido, né? Porque você vê várias áreas verdes amplas, né? Você vê que os lotes são longos, são amplos, vai de uma rua a outra às vezes, né? Ou metade, metade. Você tem avenidas muito largas, inclusive, né? As duas, assim, passagens parecem ser, né? E casas nas condições consideráveis, né? Assim, não são casas precárias. Então, assim, me pareceu, apesar dos benefícios ambientais, de vegetação, e dos benefícios talvez sociais que tem aí, né? Para somente essa densidade que mora aí. Mas eu acho que o custo disso aí é um pouco alto para manter uma área dessa. Né? Eu não sei se eu ver assim, o custo-benefício, não sei se a relação é essa. Tem benefício para quem mora aí? Tem uma área de vegetação, é uma área que tem uma densidade controlada, é uma área provavelmente que não tem muito adversidades, mas eu acho que o custo para se ter isso é um pouco elevado.
Não sei, posso estar errado. Assim como em quase todas as ciências sociais, depende da nossa interpretação, não é? Então, tanto a Caroline quanto a Clariane estão corretas. Por quê? Existe aqui uma questão de priorização de quais benefícios consideramos de fato necessários, não é? Se essa sociedade, aqui é na Holanda, se essa sociedade ela tem ela enxerga que o benefício ambiental ele está acima de todos os demais benefícios, então a relação de benefícios e custos aqui ela está equilibrada e tem mais benefícios do que custos. Agora, se a gente está numa situação de precariedade urbana, ou então se a gente for ver a sociedade como um todo, né? Por exemplo, lugares onde tem pobreza muito extensa já em outros e aqui uma ocupação tão dispersa, não é, de tão baixa densidade, então, se for analisar o todo, pode ser que os custos superem muito e que não compensem os benefícios que vai trazer para poucas pessoas, que é as que estão morando nesse lugar especificamente, não é? Então, a gente sempre tem que avaliar numa perspectiva. Às vezes, vamos pegar o caso do plano piloto, né? O benefício para quem mora no plano piloto é alto em relação aos outros, viver numa baixa densidade, viver em, como eles chamam, cidade de jardim? É claro que é. A gente também tem prejuízos, né, com a topoceptividade, com a expressividade simbólica, como a gente viu nas dimensões passadas, mas os benefícios a partir dessas outras dimensões vão ser todos altos, no caso para o indivíduo que mora. Mas, se a gente for analisar a realidade do Distrito Federal, na verdade é uma perversidade o Pluto. Não é um benefício. Não é? Como a Caroline acabou de lembrar, a manutenção do plano piloto é mais cara do que o próprio imposto que os moradores do plano piloto pagam. Então, de fato, é perverso esse tipo de urbanização. Não é? Bom, o debate da primeira foto foi tão intenso que a gente não precisa ir em segundo, né? Acabei falando também do segundo, que é a relação com a periferia e as altas das cidades da periferia, né? Só queria destacar mais uma, que é essa de suburbanização que a Caroline tocou quando se manifestou. A suburbanização é aquela de uma urbanização não precária nas áreas mais periféricas, tentando fugir das regiões centrais, por causa do congestionamento, por causa da degradação das regiões centrais, da violência que as regiões centrais costumam ter, independente do país. E é o modelo inglês, egípcio e norte-americano, com expressão maior, no caso brasileiro, norte-americano, que bota aquelas casinhas todas iguais, todas isoladas, naquelas ruas sinuosas das regiões mais afastadas, que para você chegar no centro da cidade tem que ir de carro, andando 1 hora, andando não, correndo, né, 1 hora. Muito modelo padrão Califórnia, modelo padrão Flórida, não é? Que o brasileiro quer reproduzir. E que, na verdade, é um modelo ainda mais perverso. É perverso porque, nesse caso, é de baixa densidade e ainda está numa região periférica. Ou seja, a gente espraiou a cidade. Não é? Então, é o pior modelo urbano que a gente poderia reproduzir é esse que está na foto. Não é? Já comprovadamente, tem vários artigos, e o próprio livro do Acioli demonstra isso com forma bastante clara, vocês leram o livro do Acioli. Né? Bom, vamos continuar. Mas também a gente não precisa criar modelos concentrados de alta densidade, mas também em regiões periféricas, não é? Que é o caso do Minha Casa Minha Vida, ou o modelo BNH, ou o modelo IAPS, como eram feitos já faz mais de 80 anos, não é? A culpa não é do Minha Casa Minha Vida, é de um processo histórico, da forma como temos lidado com a habitação. O Minha Casa Minha Vida só não rompeu com isso, né? Bom, e aí esse modelo que está aqui, de casinhas, de uma praticamente geminadas as outras, de alta densidade, mas afastada, olha, não tem nada no entorno, né? Nada, absolutamente nada. Esse modelo, ele não é vantajoso. O modelo vantajoso é mais alta densidade, mais alta possível, dentro do sistema de infraestrutura permitida, em regiões mais centrais, mais aglomeradas. Pois bem, então, vamos analisar, a gente estava falando lá de uma produção e de um consumo, não é?
O consumo é esse processo de utilização dessas infraestruturas. Vamos avaliar um pouco mais detalhadamente o que é que a gente vai precisar se atentar sobre essa relação de produção e consumo. Quanto é que custa a pré-construção e a construção? A pré-construção é tudo que envolve movimentação de solo, não é? De planejamento, de organização do território e de... tem a palavra ótima do pessoal da administração. Deixa eu tentar lembrar. Mobilização de pessoal, né? Que tem a mobilização, depois tem a desmobilização. A mobilização refere-se, que é isso daqui, né? Cadê? Cadê, gente? Despesa com planejamento e projeto. O que é essa mobilização? É a reunião da equipe que vai fazer tanto o projeto quanto a implantação do próprio edifício, né? Ou da infraestrutura. Já a construção, aí sim, é a movimentação de terra, custos legados, as despesas com a administração, a produção do espaço, tudo isso entra no processo de construção, não é? Pois bem, essa relação, então, de valores de pré-construção com de construção fazem o custo da produção, de fato. Já o consumo refere-se à manutenção dessa construção, depois de efetivada, reforma e substituição, e gerenciamento, administração e amortização, quando a gente tem ali dívidas. No caso das duas primeiras, são as mais substanciais, não é? Porque, por exemplo, a gente tem lá uma rede de esgoto, né, rede de esgotamento sanitário. Ela não basta a gente simplesmente lá colocar uma bitola de, sei lá, 30 polegadas e acabou, a gente vai embora. Não é assim que funciona. A gente vai ter que fazer uma manutenção constante dessa tubulação, porque ela entope, porque ela, talvez, às vezes, em algum entroncamento, alguém jogou alguma coisa que não deveria, e houve ali uma obstrução. Enfim, há vários motivos para a gente ter que fazer essas manutenções, senão ela vai se tornar, vai chegar um momento em que ela vai ser inutilizada, de tanto que ela não foi mantida, não é? De vez em quando a gente vai ter que fazer substituição de alguns desses elementos, e isso gera custo. Então, será que a infraestrutura que nós temos hoje, ela tem uma boa relação de produção e de consumo, na parte de produção e consumo? Eu vou fazer mais uma votação, enquanto estou escrevendo aqui, já vou caracterizando. O que é essa infraestrutura tradicional? A infraestrutura tradicional, ela é aquela que a gente já conhece, que provavelmente tem aí na casa de vocês, que é a pavimentação asfáltica ou de bloco de concreto, a rede de água e rede de esgotamento sanitário subterrâneo, com tubulações, como nós já temos isso, a maior parte das regiões aqui tem. A energia aérea, distribuição de energia aérea, com aqueles postes, e iluminação também ali. Bom, a iluminação sempre tem que ser aérea, né? Fora a vegetação. Essa é a infraestrutura tradicional. Então, essa nossa infraestrutura tradicional, ela permite uma boa relação, um barateamento da produção e do consumo? Essa vai ser a nossa pergunta. Então, a nossa infraestrutura tradicional tem uma relação de produção e consumo de baixo custo? Vamos lá, mais uma votação para a gente. O que vocês acham? Tem. É barato a gente colocar rede de água e rede de esgoto? E talvez mais do que isso, né? Porque a implantação, ela vai depender da vida útil dela, né? Porque se a gente tem, por exemplo, uma rede de esgoto subterrânea, ela vai ter lá uma vida útil de 20, 30 anos. Ótimo, não é? Depois ela tem que ser substituída. Será que esse tempo de substituição ele é vantajoso? Será que a manutenção durante esse tempo até a substituição da sua vida útil ela é vantajosa? Podem votar. Na tradicional, esqueça as outras alternativas. Porque a gente vai falar das alternativas na parte de infraestrutura verde. Caroline pensando.
Pensou já. Então, todo mundo falou que não. E eu concordo com vocês. Não tem uma boa relação de barateamento do custo, não é? Por quê? Algumas dessas redes de infraestrutura, por terem sido implantadas de forma bastante intensa no nosso território, sim, a gente há décadas que a gente coloca rede de esgotamento sanitário subterrâneo. Então a gente conseguiu baratear a construção, porque a gente desenvolveu técnicas que permitem com que essa construção seja barateada, ok? Então talvez nas relações de construção, no custos de construção, a gente tenha conseguido baratear. Agora, a manutenção e substituição, isso não foi barateado. A gente conseguiu baratear talvez o máximo possível ao longo dessas décadas. Já não conseguimos mais fazer isso, não é? E fora que existem outros sistemas de infraestrutura que são mais baratos de construir, que são as infraestruturas alternativas, como a infraestrutura verde, que é mais barato de construir, cuja manutenção é ainda menor do que a da outra. Então, de fato, se a gente for correlacionar com o que a gente tem hoje disponível de tecnologia de infraestrutura, o custo de produção e consumo, ele é alto em relação ao que a gente tem hoje. Se a gente tivesse há 30 anos atrás, eu não afirmaria isso. Mas hoje é alto esse custo. Então é sempre uma questão relacional, né? Dentro das categorias morfológicas dos Korsdorff, o que eles consideram? Eles consideram as relações de custos de infraestrutura e de superestrutura. E aí eu vou caracterizar esses dois termos. Infraestrutura vocês já conhecem, não é? É tudo que a gente observa à altura dos olhos, né? Está subterrâneo. Superestrutura está subterrâneo. Então, que elementos de infraestrutura são esses? É que eles dão suporte ao espaço arquitetônico. Já falei, água, esgoto, pavimentação, tudo isso é infraestrutura. E na superestrutura, é tudo que está acima e que gera custos para a própria produção da cidade. Então, a gente tem lá edifícios, sistemas viários, áreas livres, como praças e parques, e uma relação entre espaços privados e espaços públicos, né? Então, tudo isso daqui as relações de superestrutura. Nós não vamos nos dedicar muito a esse. A gente vai coletar o dado, mas a ideia é a gente manter esses custos de superestrutura, porque já é uma cidade consolidada. Se a gente estivesse fazendo Urbanismo 2, que é um parcelamento novo, né, do zero, numa gleba vazia, então aí a gente se preocuparia sim com a superestrutura de forma mais detalhada. O máximo que a gente vai se preocupar aqui, dessa relação de superestrutura, são com as áreas livres públicas. Aí sim a gente vai ter que se preocupar, né? Agora, a infraestrutura, aí sim vai ser nossa preocupação de forma bastante intensa ao longo dessas primeiras semanas. Bom, já falei. E aí vamos falar um pouco sobre os sistemas, como que eles funcionam, né? Bom, sobre drenagem. Drenagem vai ser sempre um tema muito importante, inclusive quando a gente foi visitar lá Céu Azul, Morro Azul, a gente fez perguntas sobre drenagem, né? E a gente fez essas perguntas exatamente para esse momento da disciplina, né? Que tipo de drenagem é esse? Nós temos vários tipos de drenagem. Tem tipos de drenagem que são subterrâneas. Vocês já viram essas drenagens, são as bocas de lobo. Quando a gente vai numa rua, tem lá uma caixinha com uma grelha, geralmente, e tem lá onde entra a água da chuva, não é? Essa boca de lobo, ela é onde capta a água da chuva e vai se drenando por encanamentos, que até levar, idealmente, a um sistema de tratamento de águas pluviais, para depois ser jogado no recurso natural mais próximo, né? No Brasil, a gente não tem feito muito estações de tratamento de águas pluviais. A gente joga direto a água da chuva lá, que é um erro. Afinal, se a gente faz esse tipo de condição, acaba que a gente gera uma degradação ambiental. Eu vou fazer um desenho aqui, deixa eu só pegar o iPad, que eu acho que vai ficar mais ilustrativo para vocês. Deixa eu só pegar aqui rapidinho.
Só um minuto que eu vou abrir aqui. O chá me viu levantando e já apareceu aqui para brincar. Vamos descer. Espera aí que eu vou ter que usar outro recurso aqui para conseguir compartilhar a tela do iPad com vocês. Bom, temos o desenho. Compartilhar a tela. E vou compartilhar a minha tela aqui para vocês me verem. Bom, agora vocês estão vendo a tela do meu iPad. Eu vou fazer um desenho sobre infraestruturas, não é? Vou fazer aqui um arruamento padrão, que é aquele que vocês têm aí na beira da casa de vocês, de uma cidade tradicional, não é? Então, aqui eu tenho as quadras. Ótimo. Como que funciona o sistema de infraestrutura tradicional? De drenagem. Nós costumamos ter aqui, primeiramente, um caimento dessa via, não é? Nós vamos ter um caimento, por exemplo, dessa via nesse sentido, aonde, espera que ficou feia essa seta, né? Aonde nós temos já uma queda dessa infraestrutura que permite a gente coletar a água nesse meio fio, não é? A gente tem aqui, e a gente vai ter lá as bocas de lobo, essas bolinhas representam as bocas de lobo, distribuídas de uma forma racional, tem toda uma técnica para verificar o quanto que essa boca de lobo vai ou não vai acontecer. Deixa eu ver porque a boca de lobo não foi desenhada para vocês, né? Interessante, né? Vou tentar compartilhar de novo. Porque eu acho que eu desenhei e não apareceu aí para vocês, né? Vou compartilhar de novo agora. Vamos ver se vai manter. Bom, e aí, com essa infraestrutura, a gente vai ter, então, a drenagem da água. Junto com esse sistema de infraestrutura de drenagem subterrânea, nós vamos ter o esgotamento sanitário, que geralmente passa no eixo central da via. E passa no eixo central da via porque isso permite que os lotes que estão aqui no entorno, eles tenham acessibilidade mais uniforme para acessar essa infraestrutura, né? Porque se a gente concentra em um ponto por exemplo, de um lado da via, os lotes vão ter menos acessibilidade. Alguns vão ter que levar mais a infraestrutura para um lado, mais para o outro. Agora, existem modelos e modelos, né? Tem cidades que adotam num canto, num eixo, tem outras que tem outro, né? Mas como a tubulação de esgoto ela é mais robusta, então prefere-se fazer assim. Já a água, aí sim a gente coloca em um outro eixo. Tudo isso em nível, não é? Em água passando. Tudo isso é subterrâneo. E também tem acesso
Assim como tem no caso da rede de infraestrutura, de esgoto. Bom, todas essas redes, elas são pensadas de uma forma que todo mundo possa ter acesso a tudo. Mas consegue perceber como que, principalmente a drenagem, ela, na verdade, ela, sendo subterrânea, ela tem algum tipo de custo extra? Porque, veja, a primeira medida que a gente toma como drenagem é, na verdade, pensar que ela pode ser... A drenagem primeiro acontece de forma superficial. Ela cai na superfície aqui da rua, né? E depois ela é drenada, ó, aqui, depois ela é drenada por esse sistema de canalização. Então, a primeira drenagem que acontece, ela é superficial, necessariamente. É isso que é a primeira estratégia que a gente deve sempre utilizar. Primeiro, pensar que essa drenagem ela vai acontecer superficialmente. E tudo que a gente não conseguir drenar superficialmente, a gente coloca de forma subterrânea. Por que eu estou problematizando isso? Eu estou problematizando porque hoje a cidade tradicional, a cidade que pensa uma infraestrutura tradicional, ela tem feito de forma diferente. Ela tem pensado primeiro o seu sistema de drenagem subterrânea, para depois pensar o que precisa ser feito na superfície. A proposta que eu vou apresentar a partir de agora, ela adentra muito mais a infraestrutura de superficial. A gente vai tentar solucionar o máximo possível ela superficialmente. Por quê? Vocês sabem muito bem que os maiores custos de implantação de infraestrutura são, de fato, os que tem movimentação de terra. Se a gente vai colocar drenagem subterrânea, a gente vai ter que necessariamente fazer movimentação de terra. E é essa movimentação de terra que vai gerar custos a implantação dessa infraestrutura. E mais, toda vez que a gente vai ter que fazer uma ação na rede de drenagem, necessariamente nós vamos ter que escavar, vai ter que fazer uma série de custos extras para fazer essa manutenção. E aí que entra toda a problematização, e que vocês muito bem responderam antes. Nós temos um custo de implantação e de manutenção que é muito alto para as redes de drenagem, não é? E que a gente precisa repensar esse modelo. Então, deixa eu voltar aqui, voltar para os nossos slides. Então, eu queria apresentar para vocês uma alternativa a esse modelo todo. Deixa eu carregar aqui os slides, que era aquele que eu tinha mostrado aqui. Então, paralelo a esse desenho que eu acabei de mostrar para vocês, nós temos essa rede de drenagem a céu aberto, não é? São as redes de drenagem que que utilizam o máximo possível da superfície para a drenagem. Elas têm menor custo de sistema sanitário e têm uma adoção de estratégias verdes muito alta. Essas estratégias verdes, elas não só trazem benefícios para solucionar efetivamente o problema de drenagem, como também ainda trazem o que a Caroline apontou lá como benefício daquela cidade na Holanda, que é o verde para a cidade. Então, olha só, quanto verde nós temos aqui e, ao mesmo tempo, a própria rede de infraestrutura, não é? Então, a gente pode combinar as duas coisas, trazendo benefícios ambientais, benefícios sociais, que a gente pode usar por mais variados motivos, né? Pode ser a horta, pode ser tudo, e benefícios financeiros. Então, tem muitas vantagens. Por isso que a gente vai se concentrar um pouquinho mais para entender como funciona esse sistema. Nós também temos custos relacionados ao tecido urbano, não é? Tecidos urbanos contínuos, eles têm menor custos, porque as redes de infraestrutura não precisam se deslocar muito de um lado para o outro, não é? Imagina se a gente tem, por exemplo, essa suburbanização que a gente viu na foto lá anterior. Para a gente levar a rede que está no centro, que geralmente já está no centro, até esse subúrbio, todo esse caminho percorrido é cano, drenagem, é fio, é tudo. Então, assim, gera custos para esse processo. E redes aéreas e redes mistas,
gera um menor custo nessa relação. Por quê? Quando a gente vai, por exemplo, olhar o plano piloto aqui no Distrito Federal, as redes aéreas de distribuição de energia, elas são subterrâneas, não é? Isso gera um custo muito grande. Mas necessariamente a gente precisa ter rede aérea em todos os lugares? Não pode ser subterrânea nunca? Pode. Se a gente tem algum interesse em algum ponto específico, por um valor expressivo simbólico, a gente coloca. Mas, em geral, colocar ela aérea tem sido um custo menor, não é? Existem alguns estudos que demonstraram que, em algumas circunstâncias, a subterrânea ela tem menor custo, porque aí gera menor desperdício da própria energia. Mas, do ponto de vista infraestrutural, ela não tem gerado menor custo, né? Bom, vou tentar avançar o máximo possível. Um outro tipo de malha que a gente precisa pensar, não é, sobre esse processo de contínuo e descontínuo são esses dois que estão aqui. Uma malha reticulada, não é, aquela ortogonal, ela tem menor custo de implantação do que uma malha em espinha de peixe. A espinha de peixe é caracterizada por essa linha que está aqui, não é? Assim, uma linha contínua, e depois a gente vai ter lá ruas sem saídas, porque aqui no final de cada trecho desse daqui é uma rua sem saída. Para o carro ir, e a pessoa ela tem que voltar para cá para conseguir se deslocar, né? Esse sistema que está aqui, ele não é eficiente. Por quê? Porque a rede de infraestrutura ela vai e ela talvez não continua, não é? Ela não tem essa continuidade aqui. Ela vai e tem que voltar para o mesmo lugar, não é? Então imagina, por exemplo, o esgotamento sanitário. A rede vai e depois volta, né? A água vai e depois volta. Se a gente tem uma continuidade nessa rede, como tem aqui, ela vai e continua, vai até o final, né? Vai e vai até o final. Aí a gente consegue diminuir esses custos de implantação dessas redes. Isso não significa, e essa seta aqui representa isso, que a gente só precise colocar uma malha reticulada em tudo, porque ficaria um tecido urbano enfadonho. A gente pode fazer um misto, não é? Colocar, por exemplo, espinhas de peixe no interior de alguns tecidos urbanos. Isso é viável, né? Mas também não precisa exagerar, como é o caso do plano piloto, que a gente tem uma malha ortogonal, né, que liga, e depois a gente tem várias ruas sem saídas, né? Rua sem saída, rua sem saída, rua sem saída, rua sem saída. Aqui é uma reprodução de um modelo que não tem sido muito vantajoso, né? Porque ela é muito ampla. Assim, era para a gente usar com menor intensidade esse modelo de rua sem saída, onde a gente tem os pontinhos. E aqui exagerou um pouco. Mas, ao mesmo tempo, também não precisa exagerar, como é o caso do Paraná, que é nosso pôr do sol aqui, no sol nascente. Como no sol nascente, que é tudo reticulado, né? E por que aqui no sol nascente é tudo reticulado? Que foi criado por meio de grilagem. Essas grilagens, eles querem ganhar dinheiro, né? É isso que o grileiro quer. O grileiro, ao querer dinheiro, ele vai reproduzir o modelo mais barato de quantidade. E ele sabe que o modelo mais barato é o reticulado, é o ortogonal. Então ele vai fazer esse modelo de caro, não esse modelo do plano piloto, porque ele sabe que o modelo do plano piloto é de caro, tanto para implantar quanto para fazer manutenção. No caso de Águas Claras, ela tem um misto disso, né? Ela tem um ortogonal, e nós temos também ruas sem saída, não é? O que torna o modelo muito mais interessante. Águas Claras tem uma série de problemas, isso é fato, relacionado à densidade, que foi por causa de um processo de especulação alimentado e foi vastamente ampliado, né? A gente sabe. Agora, não estou analisando a densidade excessiva de Águas Claras. O que eu estou analisando é a forma do tecido urbano, né? Que tem feito uma boa distribuição entre os balões e as ruas sem saída, ruas com saída, né? Que são ruas contínuas. O Lago Norte, por outro lado, é uma área que também tenta fazer isso, mas exagera, mais uma vez, nessa proporção. Já algumas cidades tradicionais tentam trazer isso, a gente não precisa ser ortogonal necessariamente, então a gente pode ter essa continuidade de tecido urbano e, ao mesmo tempo, promover um relacionamento
mais orgânico, mais sinuoso dessas vias, para evitar que a gente tenha aquela ortogonalidade enfadonha. Não é? Então, muitas cidades tradicionais, ocupadas espontaneamente, têm essa ocupação mais sinuosa, o que torna tudo mais interessante do ponto de vista topoceptível, como a gente viu, alimenta a expressividade simbólica da região e, ao mesmo tempo, eu consigo, com continuidade, promover uma melhor distribuição da rede de infraestrutura. Né? Bom, tentar avançar o máximo possível, senão a gente não queria terminar esses slides ainda antes do intervalo, que não vai dar tempo, né? Vou avançar então, só para a gente ir para o que interessa mais. Então, esse é um quadro que apresenta todos os pontos que a gente precisa considerar na hora de lidar com as infraestruturas e superestruturas. Nós temos aqui os custos dos sistemas e os custos provenientes da morfologia que a gente estava estudando, né? Então, a gente tem o sistema de água, esgoto, energia, comunicação. Temos as relações de densidades que influenciam em como isso vai acontecer, não é? Densidade demográfica, densidade construtiva, parcela. Nós temos uma relação entre, no caso da superestrutura, de público e privado. Nós temos o custo do edifício com a sua taxa de ocupação, ou baixa taxa de ocupação, o custo dos sistemas de infraestrutura, se eles são do tipo malha, se eles são do tipo espinha de peixe, e nós temos o custo dos sistemas de espaços livres, que é um que a gente vai ficar um pouco dedicado depois de estudar esses daqui, claro. A gente vai estudar bastante esse e esse último aqui. Então, na hora de analisar o Morro Azul, sempre tente voltar para esse quadro e observar, será que os custos de infraestrutura e de superestrutura, eles são compatíveis com os custos relacionados a isso que eu apresentei aqui nesse quadro? São compatíveis com o que a gente tem de benefícios que eles são gerados? Então, eu vou convidar vocês a sempre voltar nesse quadro e dar uma olhadinha se está ou não está adequado ao caso do Morro Azul, não é? E aí que a gente tem algumas dicas sobre esses elementos que a gente precisa se concentrar. Então, depois, quando vocês voltarem no quadro, depois dá uma olhadinha aqui também. Bom, deixa eu ver mais para frente. Bom, eu vou dar alguns saltos na apresentação, só para vocês depois buscarem e analisarem de forma mais atenciosa, olhando o slide mais uma vez. A gente tem uma série de elementos fundiários que precisam ser considerados, então, nessas relações de superestrutura e que eu vou me dedicar um pouco mais nas relações do sistema de espaços livres, não é? Que era aquele último círculo que estava no quadro anterior. Então, essas áreas livres, elas constituem alguns caminhos que a gente precisa analisar. Então, o sistema de circulação, ele é adequado? Ele permite que haja uma eficiência na circulação do tecido? Não é, por exemplo, nesse caso, aqui é estruturado por meio de uma rotatória, no caso de Paris, né, da cidade de Haussmann, que tem uma série de conexões. Então, essa rotatória, ela conecta o tecido. Isso traz uma certa eficiência a esse tecido urbano. Necessariamente a gente precisa fazer rotatórias em todos os lugares? Não. A gente, ao fazer uma conectividade, é viável. Geralmente, rotatórias que têm uma ligação muito intensa, né, que tem muitas conexões, elas devem ser também muito grandes, o que faz com que a densidade dessa região fique mais baixa. Então, não necessariamente é a melhor solução. É uma solução boa para uma cidade densa, né, como Paris é. Mas uma cidade como Morro Azul, por exemplo, onde a densidade é mais baixa, não é porque a população não tem capacidade financeira de fazer edifícios mais altos, 5, 10 pavimentos, então talvez uma rotatória não seja o mais viável. Mas a conectividade que existe no interior do bairro já é suficiente para que a gente promova isso, né? E a proporção de espaços livres, será que é boa? Será que tem parques, praças, lagos e áreas verdes suficiente para atender essa população? Como é que a gente vai mensurar isso? Ora, a gente pode analisar com base em raios. Tem uma praça. Uma praça tem uma área de abrangência de 500 metros, né? Que é o quanto a pessoa desloca. Em 500 metros a gente desloca em 7 a 8 minutos, né?
7 minutos é viável para a pessoa se deslocar para ir lá encontrar o vizinho, para encontrar com um colega que marcou lá na praça. Será que existe uma praça a cada 1 quilômetro, né? Porque é 500 metros de raio cada uma. Então, juntas elas formam 1 quilômetro. Será que tem 1 quilômetro entre uma e outra? Será que não? Não é? Então, a gente vai ter que... O parque tem uma abrangência maior. Será que existe alguma área de parque, mesmo ainda não construída, mas que tem o potencial para ser construída? Tudo isso a gente vai precisar se questionar e apontar lá no mapinha quando a gente for analisar e coletar dados sobre a dimensão econômico-financeira. O relevo, como é esse relevo? Ele é plano, ele é ondulado? Aqui, nesse caso, no Rio de Janeiro, né, nós temos, por exemplo, na cidade mais plana, uma cidade reticulada, não é? Já na cidade, a parte da cidade onde o relevo é mais acidentado, nós temos uma ocupação muito mais espontânea, porque ela não foi regular, mas que, ao ocupar, foi promovendo uma série de sinuosidades, não é? Como é que é Morro Azul? O próprio nome já denuncia, né? Que o relevo não é um relevo plano. Então, como que é essa ocupação? Será que ela respeita essa curva de nível e essas declividades para promover uma maior eficiência no deslocamento? Não é? A proporção de áreas verdes para a densidade construída é adequado? Existe corpos d'água que a gente precisa observar para não promover tipos de ocupação e tipos de implantação de infraestruturas que prejudiquem esses corpos d'água? Não é? Bom, vou dar mais um salto. Como isso tudo se relaciona às atividades que estão lá acontecendo? Não é? Será que próximo às parques, essas praças, devido ao caráter aglomerativo desses espaços, ou seja, um caráter onde as pessoas se concentram mais ali, bom, a praça tem a função de aglomerar, né, as pessoas para esses encontros. Será que elas têm atividades econômicas que dão suporte a essa aglomeração? Que são bares, restaurantes, enfim, tudo que geralmente tem em torno de uma praça, né? Desde até farmácia a gente pode considerar. Será que há? Será que não há? Será que nós podemos, então, promover ou induzir esse tipo de ocupação, melhorando a qualidade do espaço público dessas áreas? Então, considerando todos esses caráteres e outros que vocês vão olhar nos slides depois, será que a gente tem um atendimento às expectativas sociais de Morro Azul, quanto às questões de economia dos custos, quanto à forma como essa economia dos custos se relaciona a todas as demais dimensões bioclimáticas que nós vamos ver daqui a 2 semanas, de beleza e simbolismo que nós vimos nas dimensões passadas, de interação social que nós vimos na dimensão, que a gente vai ver na dimensão copresencial, de orientabilidade que nós vimos na autoconcepção, não é? Será que atende essa relação, esse elemento aqui? Será que vai atender a todas as demais dimensões? E aí, para encerrar então, a gente consegue entender que a dimensão econômico-financeira, assim como todas as demais, mas em especial a dimensão econômico-financeira, ela é intimamente dependente das demais, ela é o que dá suporte às demais dimensões, né, para que essas dimensões aconteçam eficientemente. Então, a gente não vai conseguir pensá-la separadamente. A gente pensa ela agora no sentido de problematizar as questões de infraestrutura e na hora de lidar com as outras dimensões, que é a copresencial, a bioclimática, a gente conseguir ter um olhar mais atento sobre essa dimensão e como ela é suportada pela econômico-financeira. Então, nossa meta agora com a dimensão econômico-financeira é problematizar essa questão, levantar o máximo possível de dados sobre as questões infraestruturais do local. Vocês vão ver lá na nossa revista que 3/4 da nossa revista é para coleta de dados. E depois, sim, fazer uma pequena proposta, porque essa é a nossa metodologia de ensino que está aqui. Sempre pensar a dimensão e já fazer uma proposta. Muito vinculada ao arruamento, que é o que a gente consegue lidar agora do ponto de vista de implantar infraestruturas alternativas. Mas que a gente vai ter que pensar melhor depois, voltar a ela para pensar em infraestruturas adequadas a suportar as demais dimensões que nós vamos ver no restante do semestre. Eu acho que é isso. Então vamos para aulas de infraestrutura, para mostrar tudo isso que eu falei para vocês, que eu acho que você está falando, meu Deus, como que eu vou fazer essa coisa de infraestrutura verde, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai pensar isso. Não é complicado. Vou tentar ser breve na parte inicial,
que a parte inicial ela é um contexto, né? O que se espera para essa região, né? O que se espera para a implantação de infraestrutura verde, como isso pode gerar resultados positivos. E o slide é bem grande, né? 94. E é 94, e a gente vai passar todos eles hoje, exatamente porque eu vou pular muita coisa, para que vocês depois visitem o slide novamente, por isso que eu botei lá como estudar mais aprofundadamente, que é a segunda atividade da semana, para vocês irem olhando mais atenciosamente para cada uma dessas questões aqui. Bom, a preocupação com a infraestrutura verde sempre foi algo importante para o contexto das infraestruturas, não é? Desde o processo de urbanização e de produção, de aglomeração de pessoas nas cidades, né? Por exemplo, desde a Mesopotâmia, a gente pensava como que a água iria percorrer, como que iria alimentar o campo, como que iria abastecer as cidades, né? Até mesmo sociedades que não estavam em contato, como, por exemplo, os de Peru, lá em Machu Picchu, já tinha essa preocupação com o sistema de drenagem, como que eles iriam irrigar suas plantações. E isso se estendeu até hoje. Então, a gente tem, por exemplo, a plantação de arroz na China, há uma preocupação muito grande com esse deslocamento das águas, não é? Bom, vou tentar avançar. Essa preocupação com a paisagem, e a relação entre essa drenagem com a paisagem, no caso brasileiro, começou a ser de forma mais intensamente estudada pelos arquitetos e urbanistas com o processo higienista, né, que não resultou em algo tão positivo, mas do ponto de vista do controle das águas pluviais, foi muito interessante, porque a gente de fato conseguiu controlar a propagação de doenças, né? E epidemias que estavam tendo naquela época, ou com a peste negra e todos os outros. Bom, o que não deu muito certo naquela época foi a segregação socioespacial promovida pela remoção das populações de mais baixa renda dessas áreas. Então, hoje a gente tem noção de que essa remoção não é vantajosa para a nossa cidade, mas ao mesmo tempo temos noção de que a gente precisa também de uma cidade mais com condições sanitárias mais eficientes. Bom, então várias estratégias foram pensadas, principalmente relacionadas ao Saturnino de Brito, né, que fez vários projetos, desde o Novo Arrabal de Vitória, ao projeto de Santos, a reforma de São Paulo, Rio de Janeiro. Mais recentemente, a gente tem se preocupado com as infraestruturas que permitiram, nas décadas anteriores, um adensamento muito excessivo. Nem que seja acessível, mas alguns tipos de infraestruturas que não têm trazido respostas adequadas a todas as dimensões que a cidade vive. Esse daqui é o caso de Chongqing, é impronunciável o nome dessa cidade, né? Convenhamos. Que é uma cidade onde é uma cidade na Coreia do Sul, não é? Que teve aquele parque super famoso, foi plantado num antigo viaduto. O que nós estamos vendo nessa foto, deixa eu riscar, né? O que nós estamos vendo nessa foto, na verdade, é o que permitiu o adensamento em uma determinada área, região central da cidade. Mas, ok, ela permitiu esse adensamento, permitiu uma economia do ponto de vista financeiro, mas será que ela está atendendo às demandas e os benefícios sociais do ponto de vista ambiental e das relações sociais? Que são as outras duas preocupações que nós temos que ter quando a gente vai pensar a dimensão econômico-financeira. É questionável a gente falar que está atendendo tudo, né? Porque olha isso, né? O que nós temos aqui é, de fato, um sistema que, na paisagem, tem um impacto muito forte, que não tem, assim, uma possibilidade de convivência de pessoas, porque há um trânsito de carro que não permite esse deslocamento entre essas pessoas nesse lugar. É um lugar que, ambientalmente, não tem praticamente nenhum verde, né? Tem um pouquinho aqui sofrido, esse verdezinho. O que eles pensaram, então? Pensaram numa cidade sensível à água. Pensar em uma cidade onde a infraestrutura ela atenda não só à eficiência financeira do lugar, mas também à eficiência social e à eficiência ambiental. E aí,
tiraram aquele viaduto e colocaram isso. Olha que coisa legal, né? Embaixo daquele viaduto tinha um rio que tinha sido canalizado. E eles reavivaram esse rio, né? Repensaram esse lugar, colocaram pessoas, olha agora, né? Eficiência de pessoas, de circulação que nós temos aqui, né? De convívios. Então, a gente trouxe o benefício social, junto com o benefício ambiental, que me parece bastante aparente aqui, que eu não preciso nem reforçar, e nem por isso perderam com os benefícios financeiros de circulação e de adensamento. Olha o adensamento acontecendo aqui no fundo. Ele continua. Aí você pergunta, mas como eles resolveram o deslocamento das pessoas? Com o transporte público. Aí o transporte público a gente vai entrar na dimensão copresencial. Então agora você não precisa ficar preocupado com isso. Mas eles tiraram um modal de transporte, que é o do carro, que é ineficiente, que exige baixa densidade, né, da circulação. E a incompatibilidade de um modal de transporte que carrega muito poucas pessoas, né, faz com que poucas pessoas se desloquem em uma quantidade de espaço, e colocaram um modal que adensa as pessoas. Pois bem, essa preocupação com a água e com a canalização continua desde hoje, não é? Então a gente tem aquele modelo lá da Coreia do Sul e tem um que a gente tem feito hoje no Brasil, né? Que é esses sistemas de drenagem de canalização que reproduzem o modelo de 100 anos atrás. Eu convido vocês a não fazerem isso, gente. Gente, isso é uma forma de produção de cidade ultrapassada, que gerou resultados que, embora a gente tenha controlado as pestes, não tem gerado um resultado eficiente para todas as dimensões da nossa cidade, né? E o pior de tudo é que, na configuração da cidade que nós temos hoje, nem esse modelo tem gerado respostas eficientes. Olha só o que a gente tem constantemente, não é? Aquele canal que está lá no fundo, hoje alaga, né? Então, não tem trazido a resposta efetiva para nossas cidades. E é a partir daí, então, que a gente começa a pensar essa transformação dessa paisagem dentro de algumas problemáticas que a gente tem que lidar, que vem se acumulando nesses 100 anos de produção no modelo tradicional de cidade, que é o aquecimento global, que se tornou bastante evidente na atualidade, a alteração da capacidade regenerativa dos recursos da água, que com canalização não tem capacidade de regenerar-se, desertificação de muitas áreas das nossas cidades, redução do bioclima, né, que a gente tem canibalizado esse meio ambiente do entorno em prol da construção de uma cidade densa, que não tem equilíbrio com o meio ambiente, um crescimento populacional que não tem sido integrado ao tecido urbano formal, e uma insustentabilidade dos sistemas econômicos vigentes, principalmente o capitalista, que está sendo representado nessa foto aqui ao fundo, né? Bom, considerando todas essas problemáticas, aí entram os princípios de infraestrutura verde, que é para dar uma resposta mais contemporânea a esse conjunto de problemas. Então, os princípios mais óbvios da infraestrutura verde vêm da ecologia, ou mais especificamente, da ecologia da paisagem. São vários debates nesse sentido, então convido mais à frente vocês estudarem um pouco mais sobre essa ecologia da paisagem, que espero que um dia entre no currículo da graduação, mas hoje não tem nenhum curso de arquitetura que tenha ecologia da paisagem como algo a ser estudado, né, como uma disciplina própria. A gente só estuda assim, meio passando. O pessoal da biologia tem. Bom, eu quero ir direto para as infraestruturas. Como eu disse, eu vou passar mais rápido para depois vocês voltarem aqui. O que nós temos como princípio efetivo da infraestrutura verde? Primeiro, uma conectividade e depois uma compreensão do todo. Esse mapa que está no fundo é o Distrito Federal, dá para ver aqui o plano piloto, né? Aqui, Taguatinga, Ceilândia, Gama, Planaltina, só para vocês se situarem, né? Planaltina aqui, Sobradinho. Pois bem, o que nós temos efetivamente nesse mapa sendo apresentado? Essas linhas que estão aqui, que eu vou botar de verde. Vamos ver se o verde vai destacar. Destacou, ótimo. Essas linhas de verde que estão aqui. Essas linhas representam os conectores ambientais, são assim chamados. Esses conectores ambientais só são possíveis quando a gente analisa o todo. Por isso tem aqui compreensão do todo. O que isso significa? Aqui nós temos o Parque Nacional, né?
Toda essa região é um parque nacional. E nós temos aqui, na região de São Sebastião, inclusive, que é a nossa área de estudo, uma área ambiental sensível e que precisa ser pensada articuladamente com as demais áreas ambientais. E é isso que é assim que funcionam os conectores ambientais. É uma forma de a gente conectar essas áreas, olha só. Do ponto de vista da biota, biotas são todo o conjunto de seres vivos, vegetais e animais, incluindo o próprio ser humano, que convive no determinado território. A nossa cidade, ela tem uma característica de romper essas áreas ambientais, né? Olha só, o plano piloto, toda a mancha urbana, ela rompe com essa área ambiental e essa área ambiental. Os conectores ambientais são pensados, então, para promover essa integração entre essas áreas ambientais. Nós devemos respeitar esses canais. Lá em São Sebastião, se a gente for olhar de forma mais aproximada, que é por aqui, não é? Aqui, ó, nós temos um conector ambiental. Naquela área de parque, mais lá no meio de São Sebastião, né, que divide São Sebastião em duas partes, mas de forma mais clara, ela é um conector ambiental. E a gente deve respeitar e não pode desmatar, porque ela tem uma função muito mais ampla no conjunto ambiental da nossa cidade. Bom, a conectividade, então, refere-se à capacidade do espaço de estabelecer esses elos entre os elementos bióticos. Essa compreensão do todo facilita para que a gente tenha sempre uma visão mais global, por isso que eu mostrei esse mapa, para quando vocês forem pensar lá no Morro Azul, não desconsiderar esse todo que está envolto num sistema ecológico do Distrito Federal. Vou passar um pouco mais rápido, né, porque a gente tem hora. Então, sempre buscando isso para conservação e restauração do meio ambiente, manutenção dos sistemas naturais e, claro, tudo isso a gente pensa para as pessoas. São as pessoas pensando nas pessoas, não é? Bom, vou trazer alguns casos de infraestrutura verde, então. Vou começar com o caso da bacia do Rio Cabaçu de Baixo, em São Paulo. O Cabaçu de Baixo, aqui é o município de São Paulo, né? Deixa eu botar um vermelho aqui para vocês visualizarem. O município de São Paulo, né? Um município grande, inclusive. E nós temos nessa regiãozinha aqui uma bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica é um curso principal de água e vários outros cursos menores que desaguam nesse curso principal. O Rio Cabaçu de Baixo é o rio principal dessa região, e que forma, então, essa bacia hidrográfica. Gente, São Paulo é uma das cidades mais densas do país, um processo de urbanização maiores, né? É a maior cidade que nós temos na América, então, assim, na América Latina. Então, assim, claro que nós temos ali uma preocupação muito grande com a questão ambiental, né? É por isso que eu trouxe o caso do Rio Cabaçu de Baixo de São Paulo. Nós temos, claro, uma ocupação nessa bacia hidrográfica que tem gerado alguns problemas. Ele tem rompido com essa conectividade do Rio Cabaçu e tem gerado inundação e contaminação dessa bacia hidrográfica. Não tem tido uma boa convivência entre os ambientes naturais e urbanos, né? O que eles pensaram, então? Aqui é o Rio Cabaçu de Baixo, deixa eu colocar um tom de azul. Esse é o Rio Cabaçu de Baixo, ó. E o Rio Cabaçu de Baixo, ele tem sido rompido pelo tecido urbano, que eu vou botar em vermelho, ó. Rompido pelo tecido urbano, olha. Tá vendo? Tecido urbano. Tem sido rompido. A ideia de estratégia é a gente pensar em 4 elementos para que haja uma melhor harmonia entre os elementos naturais e os elementos urbanos. A primeira dela é o conector ambiental, que está aqui. Então, o Rio Cabaçu de Baixo será o conector ambiental que a gente vai se preocupar. Não sei se vocês repararam, mas eu estou indo de uma escala maior, que nesse caso é o Distrito Federal inteiro, e agora eu estou aproximando a escala de um bairro, não é? Então, preste atenção nessas estratégias, porque podem ser estratégias viáveis para vocês pensarem a drenagem e infraestrutura verde lá de Morro Azul. Então, primeiro é ter esse conector ambiental. Está aqui. Então, identificou-se o rio como conector ambiental. Necessariamente deveria ser o rio o conector ambiental? Não necessariamente. Poderia ser outro. Nesse caso, foi conveniente que seja. Pensaram como esse conector ambiental se articula com essas matrizes. Matriz é o próprio tecido urbano, né?
E pensaram nesses que eles chamaram de stepstones. Muitas dessas coisas, gente, são em tecnologias que foram produzidas em termos nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Então tem muita coisa em inglês, por isso que eles estão usando muito a palavra em inglês aqui. Stepstone é uma ponte. A gente não tem uma tradução muito boa para português, mas as traduções mais atuais sobre stepstone são pontes ecológicas. As pontes ecológicas são formas de a gente conectar uma área e outra e fazer com que, em nível, os seres humanos passem por baixo ou por cima. Então, a vida silvestre passa por cima, por exemplo, e as pessoas passam por baixo. É ponte mesmo. É ponte mesmo. Então, a gente vai pensar algumas stepstones para que a gente promova a conexão entre uma matriz e outra e, ao mesmo tempo, permita que o corredor funcione e corra ali no próprio local. Esse de percolação é onde a água vai cair, são os rios secundários que vão se conectar ao rio Cabaçu de Baixo, né? Que precisa ser conservado e também precisa de alguns stepstones exatamente para não provocar rupturas nesse elemento. Bom, aí tem uma descrição de cada um deles, depois vocês dão uma olhadinha, eu já expliquei oralmente agora. Como é que eles resolveram? Resolveram o problema do rio Cabaçu de Baixo com ruas arborizadas, parques lineares, faixas de pedestres de cursos d'água, promovam esses cursos d'água, e faixas lindeiras às linhas de transmissão. Tem aquelas transmissões de energia, eles utilizaram para promover a conexão com os stepstones, por exemplo. Olha o resultado final. Nós tínhamos essa situação, né? Aqui está o rio Cabaçu de Baixo, deixa eu identificar, peraí. Aqui está o rio Cabaçu de Baixo, olha. Vou passar por aqui, não é? E nós vamos ter, então, um conjunto de estratégias para promover, primeiro, a integração por meio de matrizes, mas ambientais, que são os piscinões, que são estratégias muito adotadas lá em São Paulo, e parques lineares, que vão pensando de como a gente pode promover o elo, principalmente com os rios secundários, não é? Então, ó, um piscinão é algo bem interessante. Ó, aqui é uma proposta de piscinão, que são as wetlands, que promovem, inclusive, a recuperação do esgoto sanitário. Essa situação atual é uma área onde tem alagamento, né? Então, essa região aqui alaga, e tinha uma ocupação informal, dá para ver que é uma ocupação precária, né? Casas aqui, ó, precárias. E o que eles pensaram foi a remoção de parte dessa ocupação, permanece outra parte, mas a parte mais afetada, onde já era um alagado, portanto, não teria como manter essa população, porque ela sempre estaria alagada, elas foram removidas, né? A gente sempre tem que pensar essas remoções com cuidado. Não é para remover todo mundo, não. Cuidado, né? Lá em Morro Azul, provavelmente, a gente não vai remover ninguém. Mas a gente tem que pensar uma área que promova o acúmulo dessa água, não é? Que promova essa junção, concentração da água, para depois haver uma dispersão dessa água de uma forma um pouco mais lenta. E daqui a pouco eu explico por que a gente precisa trazer essa água de uma forma um pouco mais lenta. Bom, então são vários casos. Esse daqui é o piscinão de Bananal, né? E tem, então, aquelas wetlands onde não há ocupação tão intensa, e esses piscinões onde a população vai ter decks e estruturas que permitem a população ficar aqui e usufruir desse espaço, né, enquanto os alagados e o rio, né, continua percorrendo o próprio espaço. Pois bem. Deixa eu ver que horas são. Eu vou pular o caso de Huerta-Valência e o caso de Tianhu, na China, para que a gente vá direto para as infraestruturas verdes de fato. Aqui está. Aí depois vocês dão uma visitadinha lá nos slides para ver outros casos onde se aplica essa lógica de recuperação ambiental, né? Sempre articulado pessoas junto com as necessidades ambientais. O que eu queria destacar disso tudo é o conceito que aquela referência que eu coloquei para vocês estudarem de Nova York sobre urbanização acessível à água, né, funciona. Olha que coisa interessante, né? A gente sabe, e aí não precisa nem de muito estudo, que há uma ocupação
Quer dizer, que a água ela vai cair necessariamente no solo, né? Chover, a gente não tem controle sobre a chuva, né? A água vai chover, agora não vai chover. Isso vai acontecer. Então, sempre vai cair água no contexto urbano. A questão não é a quantidade de chuva que cai. A questão é como é que a gente vai conduzir essa água de chuva. É uma ilusão a gente pensar que a água ela vai cair e vai ser drenada pelo próprio solo. Vai ter infiltração, né? Então, essa coisa de botar taxa de permeabilidade para tudo quanto é lado é uma ilusão. E é uma ilusão porque o solo chega um momento, dependendo do volume de água, que satura. E que, a partir daí, a água ela vai percorrer superficialmente. E até mesmo a água que cai imediatamente, como o volume de água quando chove é muito intenso, ele não vai ter condições de absorver imediatamente essa água. E a água vai correr. E é essa água que corre superficialmente que é a nossa principal preocupação. Porque aqui em filtro, mesmo pouco ou muito, tanto faz, ela não é a nossa preocupação porque ela está lá no solo, né? Só vai se preocupar caso haja ali deslizamento de terra ou algo assim. Mas uma região como o Morro Azul, onde já teve controle sobre essa infiltração, já não é mais a nossa preocupação se vai ser infiltrado ou não. Agora sim, a água que não vai se filtrar, em que direção ela vai correr? Qual é a velocidade que ela vai correr? Será que tem algum obstáculo para ela à frente, para uma casa, uma pessoa que ela vai carregar? A água tem uma força que é inacreditável. Ela leva carro, ela leva pessoas, ela leva casas inteiras junto com ela, dependendo dessa velocidade. E é isso que esse diagrama está nos apresentando, que é, quando a chuva cai, por exemplo, e a gente consegue contê-la em uma área verde, a gente consegue reduzir a velocidade dela. Só que se a gente deixar ela correr livremente a partir dali, como acontece no plano piloto, né? A gente coleta a água, depois deixa ela correr, né? Livremente. Ela pode ganhar uma velocidade muito grande. Imagina que se ela fosse direto para cá, né? Ela vai ganhando velocidade à medida que ela vai caindo. Desculpa, a palavra é perdendo altitude, não é? Ela vai indo sempre mais no sentido da gravidade. A gravidade vai puxando ela, ela vai ganhando mais velocidade. Então, dentro do espaço urbano, o que nós temos que pensar é, diferentemente dessa seta que eu acabei de desenhar, é pensar que a água ela pode cair num sistema de coleta para minimizar essa queda da chuva, e depois que ela precisa, olha, de uma série de curvas e curvaturas que vai diminuindo progressivamente essa velocidade. Se a gente botar uma casa na frente, a água, quando bater na casa, vai diminuir de velocidade. Só que vai carregar a casa junto. Esse não é o nosso objetivo. Se a gente coleta um pouco da chuva e já diminui a velocidade dela logo no início, e vai diminuindo a velocidade dela aos poucos, ela não vai carregar pessoas, carros e sistemas de transporte e casas junto no seu destino, né? Então, há uma série de estudos e preocupações lá que eu coloquei para vocês. Esse daqui é o livrinho, esse é o livrinho que vocês vão ler, não é? Sobre essa infraestrutura sensível à água. E que pensam num sentido sempre da paisagem, ao mesmo tempo do desenho da cidade. É isso que deu para perceber, né? Que a forma como a gente coloca as sarjetas, todas as infraestruturas impactam sobre como a gente vai diminuir a velocidade dessa água. Daqui a pouco eu vou falar naqueles desenhozinhos que a gente estava vendo lá na revista. Bom, deixa eu avançar aqui, avançar. Então, isso daqui tudo está lá no livro, que vocês vão ler para fazer o fórum. E a gente entra, então, nas estratégias de infraestrutura verde. Eu vou passar rápido e depois eu vou desenhar um esquema para que a gente entenda de forma um pouco mais clara como funciona. Bom, as infraestruturas verdes usam a drenagem natural. A drenagem natural é a drenagem superficial. A drenagem tradicional, aquela feita pelo homem, é a drenagem subterrânea, com tubulações. Não é essa que nós vamos utilizar. Aí você me questiona, o professor já tem uma infraestrutura naquele lugar, lá em Morro Azul, que é subterrânea. E a gente fez a pesquisa e não tinha um problema com essa drenagem, que eles tinham resolvido, né? Teve um problema há alguns anos atrás e que eles tinham acabado de resolver. Ok, mas primeiro, você viu a resolução que eles deram? Aumentaram a calçada. Foi isso que eles fizeram. Não é? Uma chuva um pouco mais intensa, aumentar a calçada não vai resolver o problema.
né? Porque a velocidade das águas continua de forma mais intensa, né? Eles tentaram resolver a própria população sem conhecer efetivamente quais são as possibilidades dessa resolução. Então, se a gente tiver, e isso acontece periodicamente, cada 5, 10 anos, aquelas chuvas torrenciais, Morro Azul vai ser afetado novamente. Então, é preocupante. Mas mesmo para esses períodos onde não tem chuvas tão torrenciais, ainda assim, a forma de drenagem subterrânea ela tem custos de manutenção muito altos. Então, a gente vai tentar usar o mínimo possível dessa infraestrutura subterrânea, o máximo possível dessa drenagem natural, superficial, pensada em infraestruturas verdes. Quais são os tipos de infraestruturas verdes? Nós temos a biovaleta. A biovaleta é isso. Nós temos aqui uma queda d'água, a gente vê aqui a topografia, né? A topografia ela cai nesse sentido. E se a gente deixasse correr simplesmente a água numa valeta, não biovaleta, uma valeta, a água correria de forma muito veloz, não é? Muito veloz. Quando chegasse aqui embaixo, ela já teria alcançado uma velocidade. Nessa topografia aqui, não seria suficiente para carregar pessoas. Mas imagina, ela ganhou uma velocidade nessa declividade, depois ela tem mais uma declividade a 10 metros depois, ganhou mais velocidade, depois mais, depois mais, depois mais, depois mais. E aí, lá no final, é que a gente vai ter problema. Né? A gente já tem que conter água aqui, desde o início. Como a gente faz isso? Gente, as estratégias são tão simples, são complexas de se pensar, mas quando a gente vai implantar, elas são simples. Olha que legal, né? Eles pensaram como pequenos muros de arrimo, né? Aqui. Que vai contendo a água. Ó. Eu vou desenhar a água. A água vem, né? E ela é contida aqui, ela é acumulada como se fosse uma barragenzinha pequena. Esse dente que é feito, ele permite a passagem de parte dessa água. Então, parte vai ficar contida aqui em cima e vai cair na próxima. E aí ela vai conter aqui e vai cair na próxima. Vai conter aqui e vai cair na próxima. E aí, esse acúmulo de água nessas mini represazinhas vai diminuindo a velocidade. Como acontece, de fato, uma represa grande. A represa ela acumula água e vai liberando aos poucos lá com as comportas para diminuir a velocidade da água e não impactar o rio como um todo. Não é? Uma outra estratégia são os de jardins de chuva. Os jardins de chuva são esses daqui, né? Aqui a chuva cai, inclusive está sendo mostrada a chuva caindo, né? E ele vem e acumula nesses jardins que estão aqui. Existem vários tipos de jardins de chuva. Existem desde canais de infiltração, alagoas de águas pluviais e o jardim de chuva propriamente. O jardim de chuva ele é mais utilizado no próprio espaço urbano, na via, né, quando a gente vai usar esse termo. Mas, de certa forma, essa forma de acúmulo de água e de contenção de água é sempre chamado com um sentido mais jardim de chuva. Qual é o objetivo? Veja essa área que está aqui, não é? Ela é uma área impermeável. Né? Não precisa ser necessariamente um estacionamento, tá? Podem colocar em qualquer lugar. Mas aqui a gente tem uma área impermeável. Aqui a chuva não vai infiltrar, né? O jardim de chuva e a lagoa de água pluvial, os canais de infiltração, eles coletam essa água que caiu aqui e acumulam aqui. E aí a gente tem espera dessa água para infiltração. Que era aquele problema que eu tinha afirmado antes. Que quando a gente coloca lá só um gramadão, ele não vai infiltrar água. Porque a água vai cair ali, o solo não tem capacidade de infiltrar assim instantaneamente, e vai começar a correr superficialmente nesse gramado, e vai até o sistema de drenagem tradicional, que a gente já conhece. Ou seja, não filtrou praticamente nada, não é? Aqui não. Aqui, como a gente acumulou, isso aqui é mais rebaixado, né? Isso aqui, por exemplo, tem uma cota mais 20, e aqui a cota é 0, por exemplo, né? Tem um cálculo que se faz, depois eu posso mandar o artigo para vocês, mas a gente não vai fazer esse cálculo nessa disciplina, porque é muito específico. Então, há um declive aqui, e essa água, então, ela é acumulada aqui, e ela vai infiltrando aos poucos, demora horas, às vezes dias, para terminar essa infiltração. Depende do volume da água e de como você dimensionou, né? E aqui a gente tem alguns detalhes técnicos de como funciona essas biovaletas, essas áreas de drenagem, não é? Você tem que colocar solo
solo, então nós temos um granulado que vai de um granulado mais fino até um granulado mais grosso, depois é a terra de fato, para que haja o máximo possível da infiltração nesse solo, e colocamos na parte mais superficial terra orgânica, onde a gente pode botar a vegetação. O ideal é colocar a vegetação, porque a raiz da vegetação permite uma melhor infiltração. O canal ele tem mais ou menos 80 centímetros de tamanho, e a lagoa de água pluvial, o canal de infiltração, o jardim de chuva vai ter lá o tamanho, segundo um dimensionamento, tem um artigo específico. Para cada zona climática, nós temos um artigo específico sobre isso, aqui no Índice Federal. Mas, como eu disse, a gente não precisa calcular a lagoa. Quem quiser, eu faço artigo para estudar depois. Como eu disse, essas estratégias elas são utilizadas de mais variadas formas, até mesmo vinculada à própria rua, né? A gente tem aqui a rua, lá os carros, aqui todos os carros feiosos, né? Os carros são feios. E aqui as calçadas onde as pessoas circulam. E entre o carro e as pessoas, nós temos o canal de infiltração. O mais legal disso é que você acaba protegendo as pessoas daquele trânsito mais intenso que acontece aqui, não é? Os carros geralmente fazem barulho, passam às vezes muito rápido perto da calçada, a gente se sente inseguro ao caminhar nessa calçada. E o canal de infiltração acaba criando uma barreira entre esse carro e as próprias pessoas. E, ao mesmo tempo, eles vão servir como um canal para infiltrar, ele vai acumular água, vai filtrando, e vai também conduzir a água, aquela estruturazinha, não é? Aqui com um dentezinho, que vai acumulando e vai permitindo tanto a infiltração quanto a condução dessa água conduzindo com menor velocidade. Aí você me fala, professor, mas e a dengue, não é? Vai acumular. Gente, aqui é solo. Primeiro que o mosquito não vai conseguir, como a água está correndo, ele não vai conseguir colocar lá seus ovos para reproduzir. É água parada que é o problema, não a água que está correndo. E a água que fica contida, em questões de horas, ela seca. Então, ela não vai ter problema com o mosquito da dengue. Então, não precisa ficar preocupado com o mosquito da dengue. Essas biovaletas de retenção, elas também têm quando elas precisam ser mais compactas, né, porque eu mostrei naquela outra, quando ela não precisa ser compacta. Então, a área aberta, em parques, né, tudo bem. Quando ela precisa ser mais compacta, a gente pode pensar esse tipo de estratégia aqui, ó, que é uma vala, de fato, a gente constrói essa vala, coloca granulados mais variados, coloca um cano lá embaixo, mas é um cano muito menor do que seria um cano de drenagem de fato, e permite que esse cano conduza a água também subterraneamente nesse lado. Esse cano, por ser menor, ele vai ter muito menor custo. E o benefício ambiental é alto, porque esses granulados que estão aqui em cima e lá perto do cano vão promover a filtração da água, não é? Porque qual é o problema da rede de drenagem tradicional? É que ela coleta água sem filtrar, sem nada, e joga já direto no recurso natural, poluindo. Lembre-se que as ruas urbanas, elas são poluídas. Elas têm gasolina, elas têm óleo dos carros, ela tem lixo que a população joga nas calçadas e na rua. E tudo isso é carregado pela água da chuva, que depois, sem tratamento, é jogado no curso d'água, ou seja, está poluindo o curso d'água. Já aqui, como num sistema de filtro de carvão, né, aqui a gente tem um filtro com o próprio solo, que vai permitir pelo menos a diminuição dessa poluição. Nós também podemos fazer com um ladrão, que é isso daqui, onde a gente coloca não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, que já estão num período mais avançado de PA. Na caixa d'água, nós temos lá o barrilete, a própria caixa, né? E lá em cima, aí tem a boia, e lá em cima, nessa boia, quando a boia estraga, se a gente deixar, e a gente não ficou olhando na caixa d'água todo dia, né? Aí a boia estragou e de repente a água começou a vazar, às vezes vaza no forro, estraga tudo, né? Então existe dentro da caixa d'água um ladrão, que é, a caixa d'água está aqui, deixa eu desenhar aqui. Calma. Nós temos a caixa, nossa, que desenho feio. Peraí. Nós temos aqui a caixa d'água, o barrilete, não é? Aqui é a laje, a boia, e nós temos aqui um ladrão, que é um cano, que liga lá na rede geralmente joga no quintal, se não tiver quintal, joga no esgoto, né?
Mas de preferência no quintal para a gente ver que a água está vazando. Por quê? Porque quando a água, vamos dizer que a boia estragou, né? Tá aqui, a boia estragou e começou a vazar, né? Aqui. Ela vazaria para cá e vazaria em cima da laje, estragando a laje. Então, como tem o ladrão, ela vai entrar aqui pelo cano e vai sair lá no quintal. A gente vai ver lá no quintal a água vazando e vai lá ver o que está acontecendo na caixa d'água, né? Aqui é a mesma coisa, o mesmo princípio. Nós temos o sistema de infiltração, não é? Que vai filtrando e vai fazendo com que essa água seja menos poluída. E ela vai entrar nesse sistema aqui, não é? Ok. Só que pode ser que a chuva seja tão intensa que esse sistema de infiltração não vai dar conta. E aí a gente vai prejudicar, vai alagar a rua. Então existe esse sistema aqui, que é um sistema de ladrão, aonde, dependendo da altura, a água vai entrar direto e vai para o sistema de drenagem. E aqui vai para a drenagem tradicional. Aí você fala, professor, mas, poxa, perdeu a eficiência, né? Ok, mas isso é em casos muito esporádicos. Lá, uma vez a cada 5 anos que vai acontecer. É só uma medida de segurança para que a gente não alague o lugar, não é? Em geral, o que vai acontecer é a infiltração aqui mesmo. E aí a gente tem os jardins de chuvas, que são os que a gente mais vai utilizar nessa disciplina, efetivamente, que é um lugar onde a gente acumula água. Só acumula. A gente não vai ter necessariamente a condução dessa água como nas biovaletas, não é? E nos jardins de chuva, jardins de infiltração. Aqui busca se promover muito mais a infiltração e acúmulo com jardins mais belos, não é? Uma questão de estética e de expressividade simbólica. Então aqui a gente tem um jardim sendo construído, aqui já com ele pronto, com todas as flores, né? Depois eu vou mandar nesse artigo que fala sobre o dimensionamento, ele fala quais são as espécies adequadas para o nosso bioclima, então vocês vão poder pensar. A gente tenta usar plantas nativas, né, nesse jardim de chuva. Nós também podemos fazer bacias de sedimentação ou de retenção, que é uma espécie de jardim de chuva grande, né? É como uma lagoa mesmo. A gente cria uma lagoa lá no meio da cidade e coloca. E temos a lagoa em si, que é uma lagoa que já existe, ou que a gente pode criar artificialmente, e que vai ter todo o sistema de contenção de água, não é? Aí aqui, ó, que é a lagoa, que a gente transforma de fato, e a gente vai ter a vinda da água por aqui, a água chega por aqui, e para proteger todo esse solo e a margem dessa lagoa, a gente vai colocando alguns sistemas de pedras, de pedregulhos e pedras, né, para proteger essa margem, para não haver a erosão da margem para dentro da lagoa, e a gente vai perder a lagoa porque ela foi assoreada. Né? Então, a intenção é que a gente consiga promover essas wetlands, várias delas, para que a gente consiga conter a água e que vá infiltrando. A lagoa também, em lugares onde tem um período de seca tão extenso como o nosso, ela acaba ficando alagada o tempo todo, que é isso que eu diferencia a lagoa, que essa aqui é a lagoa de retenção, da bacia de sedimentação. A bacia de sedimentação, ela seca, fica completamente seca em determinado período do ano. A lagoa, devido às características essa aqui, né, devido às características da forma como a gente implementa com o solo e tudo, ela vai ficar alagada o tempo todo, ela vai virar de fato uma lagoa. E aí vai receber essa água da chuva, claro, para ir infiltrando progressivamente. No caso do Distrito Federal, é difícil a gente conseguir fazer uma lagoa, porque a gente tem um período de seca muito extenso, e se não tiver uma nascente próxima que alimente ela, no período de seca ela vai secar. Então é mais fácil de fazer uma bacia de sedimentação. O que já é super interessante, porque cria dinâmica no próprio espaço, né? Bom, deixa eu ver, a gente tem só 5 minutinhos, e eu queria ir para o desenho, como que fica o desenho disso. Então eu vou partir já para o desenho, porque senão a gente não vai conseguir. Eu quero mostrar o desenho para que vocês façam o desenho depois na nossa revista, né? Como o pessoal lá do semestre passado fez. Bom, vou tentar desenhar aqui e vamos ver se vai dar certo. Nós temos aqui uma cidade, ó, cidade tradicional. Essa cidade tradicional, ela tem um sistema de arruamento com esquinas. Tradicionalmente, o que ela tinha era calçadas, né? Assim.
Eu vou desenhar tracejado porque eu vou refazer essas calçadas aqui. Então, aqui suas calçadas. E lá a pista de dentro no meio, né? Onde passam os carros. Ok. O que nós vamos fazer para implementar aqui infraestrutura verde nessa rua? Nós vamos começar pensando um sistema de chincanas. Chincanas são a forma como a gente vai fazer com que o carro ele vá contornando a via, vai sinuosamente. Aí a gente entra numa questão de vias compartilhadas, que eu estou falando agora sobre vias compartilhadas. O que nós temos hoje como modelo de cidade são sistemas de transporte que priorizam o carro em detrimento do pedestre, né? O pedestre ele fica relegado a uma calçada estreita e mal cuidada, enquanto o carro está lá numa pista, parece um piso de boliche, né? De tão liso que o asfalto proporciona, muito farto, com pista dupla. Qual que é a primeira estratégia para pensar uma via compartilhada? Como princípio da via compartilhada, nós devemos dar prioridade ao pedestre, e para que a gente consiga dar prioridade ao pedestre, o carro vai ter que perder nessa relação, não é? Perder prioridade. Como é que a gente vai fazer isso? Na via compartilhada, a gente chegou à conclusão que aqueles calçadões de colocar só pessoas, né, de tirar o carro e deixar as pessoas, não está dando certo. Não está dando certo porque a gente, na verdade, ao tirar o carro, está tirando mais um frequentador daquele espaço. A via compartilhada é, como o nome diz, a forma que a gente usa para compartilhar a via, tanto com o carro quanto com o pedestre. A gente vai colocar todo mundo junto. Como? Bom, primeiro, em vez de ter duas pistas para o carro, nós vamos ter uma pista só. O carro não vai ter duas pistas. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar uma forma desse carro se deslocar assim. Aqui é a pista do carro, ó. Deixa eu botar de preto para vocês verem de forma mais nítida. Não existe calçada nesse sistema. O carro ele vai passar em uma pista única. Essa pista ela é unidirecional, ou seja, não vai ter mão dupla. Não tem. Por princípio, não existe. Então, cuidado, tem muita gente que erra aqui. Fala, como que o carro vai voltar? O carro não vai e volta, ele só vai em uma direção. Então já deu para perceber que não dá para botar vias compartilhadas em áreas comerciais, não é? Porque em áreas comerciais a gente precisa ter mão dupla, precisa ter retornos. Não dá para botar também em rodovias. Então vias compartilhadas não são feitas para rodovias. Ok. E como é que a gente vai fazer com que o carro, já que não vai ter calçada, ou seja, não vai ter desnível, né, que é isso que não existe aqui, não há um desnível do solo. Então como é que a gente vai conseguir fazer com que o carro não invada a parte do pedestre? A gente tem várias estratégias. Uma primeira delas é colocar balizadores. Balizadores são aqueles cones, sabe? Só que nesse caso tem caráter permanente, né? A gente pode fazer de concreto. Não manda botar aquele gelo baiano horrível, não. Pode botar uma coisa bonitinha, né? Depois eu posso mostrar para vocês os casos. Lá nas referências tem vários. Essa é a primeira questão. E o que a gente faz com os outros? A gente pode integrar esse sistema agora com o sistema de infraestrutura verde. Como? A gente pode pensar aqui em colocar os jardins de chuvas, ó. Porque antes não tinha espaço para o jardim de chuva, né? Agora tem espaço para o jardim de chuva. Então está aqui. E a gente começa a pensar nesse deslocamento da água, ó. A água cai em todos os lugares, mas ele é coletado aqui, superficialmente ele vai para cá, superficialmente ela vai para cá, não é? E onde está o pedestre nesse lugar? Em todos os lugares. Vou desenhar os pedestres de roxo. O pedestre aqui está vez de cima, né? Ele está em todos os lugares aqui. Ele, inclusive, está aqui onde o carro passa. A prioridade é do pedestre. E o pedestre pode circular em todos os lugares. Quem não pode circular em todos os lugares é o carro. O carro só vai estar nessa faixa preta, ali na região central, não é?
Junto com isso, também sobrou espaço agora para a gente pensar equipamentos públicos, que antes também não tinha espaço. Então, a gente pode, junto com essa infraestrutura verde, por exemplo, pensar aqui lugares para descanso, aqueles banquinhos para as pessoas focarem na frente de casa, não é? A gente colocar esse tipo de infraestrutura que antes não tinha espaço. A única preocupação que a gente tem que ter com esse modelo é as entradas das garagens, não é? Por exemplo, aqui a gente tem uma casa. Como é que o carro vai entrar para acessar ele? Né? Porque o carro não pode estacionar na rua nesse modelo. A não ser que você pense ele como modelo Tincan também, mas eu não recomendo fazer isso. Tem os modelinhos que você vai ver lá no Derive Lab, da bibliografia do fórum, vocês vão enxergar isso. Então a gente só precisa se preocupar como é que o carro vai sair dessa pista e vai acessar. E tem vários modelinhos lá na bibliografia que vocês vão ver de como isso vai funcionar. Basicamente é isso que é uma via compartilhada e como a gente vai conseguir associá-la com a infraestrutura verde. Como o nosso tempo já se esgotou, então eu não vou mostrar alguns casos, né? Eu tinha várias fotos para mostrar sobre vias compartilhadas, mas quase todas estão lá na bibliografia. Então, essa semana, como vocês vão se dedicar mais a essa bibliografia, então vocês vão ver lá os casos, como funciona, e podem esclarecer dúvidas lá no WhatsApp. Ficaram com algumas sobre a dinâmica da disciplina, sobre o conteúdo e sobre a infraestrutura verde e vias compartilhadas? Como eu disse, o objetivo era a gente passar de forma mais rápida, né, para que vocês tenham uma noção geral sobre o que é essa via compartilhada e infraestrutura verde, para que vocês consigam se aprofundar no fórum mesmo. Deixa eu ver aqui. Caroline falou que não ficou com dúvida, ótimo. Tudo ok. Então não deixem de participar do fórum. O fórum é a continuação dessa aula. Se vocês não participarem, vocês não vão conseguir entender do que a gente está falando aqui da dimensão econômico-financeira. Tudo bem? Então, sei que vocês têm aula agora. Já me despeço de vocês para vocês irem para a próxima aula. Obrigado por ficarem até agora. E até o fórum e até a semana que vem, com nossa orientação. Então, traga o material para a gente orientar na próxima semana. Hein? Tchau!